esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias, né? Médicos, é isso que vai mudar o futuro da medicina. Olá pessoal, tudo bem? DeusaCast no ar. Eu aqui com Gabi Fernandes, jornalista do Portal Sechá, para a gente fazer um podcast hoje, Gabi. Muito legal, Deusa, hein? Muito legal. A gente vai falar sobre autocultivo hoje com duas pessoas de respeito aqui para falar sobre esse assunto que realmente manjam aí do tema. Então, tem muita coisa para a gente conversar. E é um mercado em potencial. Esse ano foi muito importante para esse segmento de autocultivo, né? Todo mundo, será que conhece um autocultivador e não sabe? É o que a gente vai debater nesse programa aqui também. Só que antes da gente começar, vamos rapidinho falar sobre o nosso patrocinador, Café Smush. Vai lá, Gabizinha. Café Smush, quem assistiu Deusa já conhece, né? Ele é aquele café que é pro seu dia a dia, que além de ser maravilhoso, delicioso, ele ainda vai elevar a sua performance, porque ele tem o cogumelo juba de leão, que tem várias propriedades que vão te ajudar aí no decorrer do seu dia. Perfeitamente. Falando aqui rapidinho que ano que vem tem 2025, né? Ou, na verdade, esse ano, né? 2025 já chegou. É verdade, esse 2025 ano. Já chegou. É mesmo. E vai ter Medical Cannabis Fair dias 22, 23 e 24 de maio no Expo Center Norte aqui em São Paulo e também Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, Gabi. 2 eventos aí científico e profissional para debater todos os avanços e novidades desse setor que mais cresce em todo mundo, Gabi. O congresso esse ano, inclusive, vai contar aí com uma surpresa que é voltado para a questão do cultivo de cannabis, que, olha, tá realmente de respeito. No começo de 2025 aí, nesse início de ano, a gente vai poder divulgar, mas com certeza você vai se surpreender e você não pode perder esse congresso, tá muito massa. Uma parceria Sechá e Embrapa para organizar o módulo Agro e Tech Cannabis. Muito legal, fique de olho, garanta já o seu ingresso também, você pode acessar Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, na verdade é congressocannabis.com.br, que é o site do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Já garantiu seu ingresso, sua participação, vão ser 6 módulos, muito conhecimento, os módulos são, vamos lá, Vet Cannabis, Negócios, Agro e Tech Cannabis, não, na verdade não é negócios, não é Business Cannabis, voltando aqui desde o começo então, vamos lá. Vet Cannabis, Business Cannabis, Agro e Tech Cannabis, Sistema Endocannabinoide, que é o Medcan, Sistema Endocannabinoide, Medcan Especialidades e Odonto Cannabis. Odonto Cannabis. Isso são 6 módulos aí do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, com nomes muito importantes. Um dos nossos convidados aqui hoje esteve participando da Medical Cannabis Fair e do Congresso Brasileiro. E o outro vai participar desse ano. Da Cannabis Medicinal. E o outro a gente também já estende o convite aqui para participar também, que foram 2 eventos aí que marcaram esse setor. Bom, já fizemos aqui então as nossas apresentações, né, Gabriela Fernandes? Vamos começar então esse bate-papo aqui para falar sobre autocultivo, um mercado em potencial, Qual que é o tamanho desse mercado? É o que a gente vai debater hoje aqui, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que buscam a sua medicina também através do autocultivo. Então a gente vai fazer um bate-papo muito legal aqui, Gabriela Fernandes. Vamos apresentar já os nossos convidados? Vamos começar pelo Danilo Coelho. Quer se apresentar ou... Que é o CEO da Let's Indoor, que está aqui com a gente. Danilo Coelho, já apresentando rapidinho também. E Luiz Borsato, CEO da NetSeeds. Muito obrigado, é um prazer tê-los aqui para fazer esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, pessoal. Eu que agradeço. Falar sobre autocultivo sempre é muito bom, falar sobre cultivo, equipamentos e tal. Vai ser um bom papo, com certeza. Obrigado pelo convite. Falar sobre cannabis, falar sobre o cultivo da cannabis sempre é uma oportunidade bacana. Agradeço o convite e bora papear. Bom, então só pra gente começar aqui esse bate-papo, pessoal, pra quem não entende, né? Vocês comentaram aqui, eu acho que foi até o Luiz Borsato que comentou que todo mundo conhece um autocultivador, só que não sabe que esse vizinho é um autocultivador. Que mercado é esse que a gente tá falando, pessoal? Bom, a LED está no mercado desde 2018. Então, eu comecei a cultivar em 2012. E eu aprendi com um cultivador. Então, já se cultiva há muito tempo no Brasil.
E cada vez vem avançando mais, porque a gente vai tendo mais informação. Tem muita gente que consome, seja medicinal, seja recreativo, etc., ou em conjunto os dois. E esse mercado ele é crescente, a gente vê isso por outros países, como isso sempre vem crescendo. Então, tem uma potência gigante, como você falou no início. A gente não consegue prever o tamanho ou saber o tamanho que está agora por conta dessa questão, né? A gente não sabe quem é o cultivador. O cultivador ele não se mostra, ele não fala que ele está... Tô aqui cultivando, ele não levanta essa mão. Então, fica muito difícil a gente saber quem é o cultivador. Mas o mercado, a gente, por ter as empresas, por trabalhar com vendas, a gente vê que é um mercado crescente todo ano, mês a mês. Vem se tendo mais pessoas querendo fazer o autocultivo. E você, Luiz, qual que é a sua visão desse mercado? Eu acredito que é um mercado reprimido, principalmente pela demora no avanço da regulamentação, né? A gente tem hoje a maconha descriminalizada, mas ainda não regulamentada. E isso faz com que a gente tenha esse mercado enrustido, né? Todo cultivador, como o Danilo falou, né? Eu cultivo há 10 anos, também aprendi com um cultivador que já cultivava há 15. Quando eu comecei há 10. Então, esse cultivador que me ensinou cultiva há quase 30. Então, as pessoas não querem se expor até hoje, justamente por conta da falta de legislação, né? Hoje nós temos elementos como uma balança, que é útil para quem produz o seu medicamento, para quem vai fracionar a porção do extrato que vai ali fazer seu óleo caseiro, como um instrumento visto como tráfico, uma vez que ele é taxado pelas autoridades como um objeto comum em cenas de flagrante de tráfico, vamos dizer assim. Mas é uma falta de conhecimento, né? Porque para se dosar um óleo caseiro de cannabis medicinal, eu preciso ter uma parte medida do extrato. E você usa uma balança, você usa um instrumento de medição. Então, acho que é isso. A gente tem hoje um mercado reprimido pela falta de legislação. E o autocultivador, ele tem medo de se expor, de dizer, de mostrar para a sociedade, olha, eu faço autocultivo? A cannabis ela ainda tem um preconceito gigantesco em cima dela, né, razões sociais, etc. Por conta disso, as pessoas já não vão falar, porque ainda é contra a lei. E só fazer um complemento, mas aquele que tem um salvo-conduto, porque esse que tem um salvo-conduto, ele está legalmente autorizado a fazer. Até esse também tem esse receio de se expor, né? Esse vai ter uma porcentagem que fez só pela segurança e não porque ele queria se expor. Ele prefere manter uma coisa que todo cultivador fala o segredo do sucesso é o segredo. Então, se você quer se manter cultivando e tal, fazendo ali seu medicamento, mantenha esse segredo. Porque se você sair espalhando isso, pode chegar na mão de alguém que vai lá porque é contra a lei ainda. Sim. Então, quem tem um salvo-conduto, muitas vezes só quero me proteger. Porque caso venha ter uma batida, eu tenho o salvo-conduto. Mas tem pessoas que tiram porque, estão indo em evento, estão pondo a cara, sei lá, no Instagram para falar de cultivo, estão pondo a cara para falar de semente, né? Então, essas pessoas, eu acredito que uma boa parte da galera que tem o salvo-conduto também fez para, tipo assim, não ter o receio tão grande de se expor. Claro que não vai se expor gigantesco assim, mas já não tem tanto medo de se expor porque tem alguma coisa ali garantida. Mas também a gente tem alguns salvo-condutos aí que podem cair, né? Então você tem que estar sempre regradinho ali também. E a proteção do salvo-conduto, ela é criminal, mas a gente tem que esquecer que a gente não pode se esquecer que ela não protege contra o vizinho, né? Ela não protege contra aquele parente. Então, a gente está falando de uma planta... A denúncia, ela vai vir, né? A denúncia existe. A gente está falando de uma planta que é socialmente pivô discriminatório, né? A gente tem hoje, infelizmente, uma questão elitista. Essa questão do porte, pela vulnerabilidade do que se está se julgando, ainda não está se definindo. Então, será que uma pessoa negra na favela vai ter a mesma tratativa portando 40 gramas naquele local do que um branco na zona sul de São Paulo teria? É óbvio que não. A gente vê isso no dia a dia. Então, hoje, o salvo-conduto, né, e eu sou um dos privilegiados e gosto de colocar isso,
O salvo-conduto é a única forma legal de se produzir o medicamento de cannabis hoje com segurança. Só que ele é um privilégio. Ele é um privilégio porque ele custa dinheiro, né? Não dá para se obter sozinho, dá para se obter sozinho, mas normalmente você vai buscar um advogado, você precisa de um laudo médico, você precisa de um laudo agronômico. Só que uma outra coisa que o Danilo deve ouvir na loja dele, você tem que se expor para fazer um HC. Então, olha como é que é complexo. Na tentativa de se proteger, eu tenho que me expor. E muitas pessoas que eu pelo menos incentivo, né? Se você busca ter o tratamento à base de cannabis medicinal, busque o autocultivo, mas vá atrás de um habeas corpus, né? Porque ele vai te trazer essa segurança jurídica. Mas hoje as pessoas não querem se expor. Na hora que ele chega e fala, pô, mas eu vou ter que falar que eu cultivo, eu vou ter que expor onde eu moro, vou ter que mandar uma conta de energia elétrica. Então, entenda, até para se regularizar ele tem medo. Então, como é que nós vamos avançar o uso medicinal da planta, sendo que eu tenho medo de me regularizar para usar medicinalmente a planta? Então, a gente está falando aí que leis são necessárias para que a gente possa ter o acesso à planta. E, Gabi, é um mercado muito reprimido, né, que vocês estão dizendo, mas também é um mercado muito grande, né? A Gabi esses dias fez uma reportagem no Sechá também sobre esse tema. Então a gente vai querer entender de vocês agora também, né, Gabi? O tamanho desse mercado. Qual que é o tamanho desse mercado que a gente está falando? Que tem essa demanda reprimida, essas pessoas que ficam ali às escondidas, né? Para conseguir ter a sua tranquilidade, a sua paz, para produzir também a sua medicina. Mas que mercado é esse? O que vocês podem trazer de números para nós desse mercado, para que as pessoas entendam também? Porque a gente vê... Tem um mercado que existe aqui no Brasil, mas não tem uma regulamentação, né? E então, imagino que vocês que atuam nesse setor anseiam também por essa regulamentação, e os pacientes também que fazem o autocultivo têm também esse anseio, talvez até mais do que vocês, né? Porque eles querem ter essa tranquilidade e essa segurança para poder fazer o autocultivo. Não dá? Vai, você tá no varejo, na ponta. É isso. A gente tem um crescimento, né? Eu estava até falando para a Gabi, desde 2000, a gente começou a LEDs realmente em 2018. Desde lá a gente vem crescendo mais de 100%, todos os anos, e a gente tem essa meta até 2027. Para a gente fazer isso, é porque automaticamente está se criando mais autocultivadores. Se você puder abrir, você tem uma ideia da sua base de clientes, mais ou menos a média, quanto vocês atendem, ano, mês? Tá, hoje a gente tem, no WhatsApp, a gente atende um fluxo de 200 pessoas por dia, só no WhatsApp. Isso, bem crescendo, né? Então, antes do STF, a gente tinha uma base, mais ou menos ali, 80, 100 chats por dia, e vem crescendo mês a mês pelo trabalho que a gente vem fazendo de marketing e tudo mais sobre a marca. Mas com a decisão do STF meio que dobrou. No dia ele virou 3, 4 vezes. Ficou 2 semanas assim com um fluxo muito grande. A gente demorou até o nosso SLA de atendimento, normalmente é 20, 30 minutos no máximo. Chegou a ter 2, 3, 4 horas de atraso numa resposta por conta do volume de chat que a gente não estava esperando. Até porque a decisão foi meio que, a gente não esperava que ia sair naquele dia. Pô, ainda vai ter, alguém vai pedir vista ainda, vai rolar alguma coisa, e do nada, saiu. E aí é isso, surgiu muita gente curiosa por conta dos títulos de matéria falando, né, agora você pode cultivar 6 plantas, 40 gramas pode ter 40 gramas. Então a galera que só tem acesso a um prensado, né, normalmente, olha isso e fala, agora eu posso pegar a sementinha que vem lá no prensado e jogar na terra. E aí ela vem atrás da gente e fala, como que eu faço o cultivo? O que que eu preciso? Quanto custa o equipamento? Onde eu compro uma semente? E aí surge um monte de pessoas. Aí você começa a explicar e tal. Tem algumas pessoas que falam, por enquanto eu não consigo fazer. A gente explica, né, que, não legalizou. Então não é assim, que você quer cultivar, ainda mantém sigilo, mantém o segredo do sucesso é o segredo, faz na encolha porque ainda não está legalizado. Aí a gente vai fazendo nosso atendimento consultivo para explicar para a galera. Mas é isso, um volume hoje, uma média de 200 chats por dia. Mas é isso, a gente vem trabalhando para crescer mais. A gente tem 6 pessoas no nosso atendimento hoje que só faz consultoria e atendimento de venda. Então todo mundo fica ali no WhatsApp, no Instagram e tal, atendendo essa galera. Um mercado gigantesco, né? Sim. Nesse boom que vocês deram após a descriminalização, se vocês converteram ou vocês viram que era muita gente que estava realmente mais querendo saber sobre do que efetivamente cultivar? Foi a maior porcentagem, 80% pessoas curiosas, até
curiosa para saber sobre o cultivo, saber o que legalizou, o que descriminalizou, entender essa notícia que viu, e pessoas querendo saber preço. Que é isso? Pô, eu compro prensado, mas eu não sei quanto que é um kit de cultivo. Eu não sei quanto custa uma semente. Eu não sei se eu tenho que me preparar para começar a cultivar. Ou beleza, eu consigo cultivar ali na varanda, então a pessoa não sabe nada sobre cultivo. Então ela veio muito nessa curiosidade de informação e etc. E aí, com isso, fica a galera que tinha receio, né? Essa galera que tá ali atrás, assim, que, pô, não quero cultivar porque... Puta, ainda não rola, ainda pode ser que minha mãe fale alguma coisa e tal, então não vou fazer. Na hora que vê uma decisão dessa, você fala assim, pô, eu sou branco, moro num bairro legal e tal. Se eu tiver 6 plantinhas, acho que a chance de dar problema pra mim é muito difícil. Então, acho que agora eu consigo pegar ali 2, 3 mil, 4 mil reais e investir num kit de cultivo, sabe? Então, teve conversão, legal pra caramba, uma porcentagem boa, mas é isso, muitas pessoas vindo pra se preparar, vindo por curiosidade, entender e tal, mas... teve bastante conversão. Um kit médio, assim, para cultivo, o que você precisa ter, basicamente? Basicamente, você tem que ter um espaço, né? Então, um espaço onde não vai entrar luz e não vai sair luz. Pode ser um banheiro que você não usa, um box, uma caixa de madeira que você vai fazer ou uma estufa que já vem preparada. A estufa é interessante por quê? Porque ela vem com os buraquinhos de exaustor, já vem para você pendurar. Se você tem no banheiro, pô, pendurar a luz eu tenho que furar um teto, fazer alguma coisa. Então a estufa ela é uma estrutura para você fazer o cultivo ali dentro de forma mais fácil. Uma iluminação para você, ou o sol, né? Ou o sol ou uma luz artificial que vai simular a luz solar. Vaso substrato e troca de ar. Porque a planta, para fazer a fotossíntese, ela absorve CO2 e libera oxigênio. Então se você deixar ela num lugar vedado, ela vai consumir aquele CO2, não vai entrar CO2 novo e ela não vai fazer fotossíntese. Então tem que ter troca de ar. Então é isso, um espaço fechado onde quando ela tiver escuridão, tá escuridão, quando ela tiver luz ali, tudo bem, não tem importância estar a porta aberta e tal, mas é isso. Um espaço fechado, iluminação, vaso, terra e a troca de ar para ela poder fazer a fotossíntese ali. Então, investimento médio, desculpa, Gabi, investimento médio? Um investimento médio para você fazer um cultivo de 4 plantas numa estufa de 60 por 60 centímetros com 1,60 m de altura, completinha, já com tudo, fertilização e tal, você vai gastar uma média de 2.000, 2.200. Para fazer 4 plantas e conseguir tirar um rendimento de até ali umas 80 gramas de flor seca. Não é barato, né? Num ciclo. Você fazer o seu autocultivo, né? Sim. Além do investimento de tempo também, né? Que não é só você colocar ali na terra e tudo vai acontecer sozinho. Você precisa da manutenção. Interessante. O autocultivo é isso, né? A cannabis ela é uma planta um pouco sensível, né? Ela não é uma planta que você joga ali e ela vai crescer. É muito mais difícil. Você tem que ter uma terra um pouquinho preparada ali, pelo menos para o início dela, para as raízes fortalecer e tal. Mas se você consegue fazer essa preparação básica, né, de solo, entender sobre a planta, falar, pô, a planta para ela sobreviver na vegetação é legal ela ter uma umidade X, uma temperatura X. Claro, não preciso estar exatamente naquilo, eu tenho alguns ranges de mais para menos e tal, mas se eu conseguir manter esses padrões, eu vou conseguir ter uma colheita. A partir dali, eu começo a entender o que eu posso melhorar no meu cultivo para ir tendo colheitas melhores. Basicamente, quando a gente joga um tomate na terra, a gente não está esperando que ele dê 50 tomates. Se ele der um tomate, a gente está feliz, porque a gente está ali meio que brincando de cultivar e tal. Quando a gente faz isso na nossa varanda, alguma coisa assim. Quando a gente cultiva cannabis, a gente está esperando um resultado. Então, por isso que a questão de você pensar, né, estruturar antes de cultivar o que você quer fazer com aquilo, vai ser um remédio, vai ser para fumar e tal. Se você já consegue estruturar isso antes, fica muito mais fácil de você cultivar, manter as suas regrinhas ali de cultivo de rega a cada 2, 3 dias, né? Se programar. Claro, cultivos maiores aí você tem que dedicar praticamente seu dia para fazer, não tem jeito. Sim. E é um investimento também único, né? Tirando o insumo que ele vai fazer a manutenção ciclo a ciclo, mas aí ele vai ter resultado por ciclo também. Então ele vai cultivar, ele vai investir na sua tenda uma única vez, ele vai investir no seu painel de luz uma única vez, e aí ele passa a ter a manutenção do tratamento, a manutenção da sua colheita com esse investimento feito. Então, inclusive, desculpa. Eu acho sim, ainda eu defendo que o autocultivo é a forma mais econômica, é a forma mais segura também. Acho que a gente precisa colocar isso, né? Você citou aí a NetSeeds na Medical Fair desse ano. A gente estava ali como a única empresa que estava levando a bandeira do autocultivo como opção de tratamento. Então, nós estávamos ali
dialogando com a classe médica, e foi muito rico, porque hoje, é bacana colocar isso também, o autocultivo só não me traz o acesso ao produto cannabis. Ele me traz o acesso, mas ele também me traz o refinamento. Por exemplo, hoje nós estamos, né, e a gente sente isso pela NetSeeds, né? Antigamente, vamos pensar um pouquinho na evolução. Antigamente eu precisava buscar a maconha numa biqueira, era o prensado, aquela coisa que a gente não regulava, até que um dia a gente descobriu que tinha uma flor de cannabis. Isso, acredito que foi para o Danilo, foi para os meus amigos, para a maioria dos usuários de maconha, né, que pelo menos usam há 15, 20 anos. Como assim? É uma flor? Então agora é uma flor de maconha, não é mais a folha. Aí a gente entendeu que não era uma folha, é uma flor. Isso é o senso coletivo. Feito isso, a gente passa a querer ter a flor, não importa qual flor. E hoje eu falo do refinamento porque hoje, apesar do proibicionismo, né, eu tenho dito que, falei isso numa reunião que eu tive com a Embrapa, o cultivador brasileiro está muito à frente do que o povo imagina. Porque hoje o cara passa a escolher o que ele quer utilizar. Então, ele cultiva hoje o que ele quer lá na frente. Então, ele vai buscar o perfil de terpeno da planta, ele vai buscar o perfil de sabor, né, propriamente que o terpeno vai resultar. Mas quantos cultivadores hoje, growers, estão usando também o CBD além do THC? Porque ele aprendeu que também pode ter esse benefício do CBD. Só que como é que ele ia ter antes o THC e o CBD, sendo que ele não podia nem ter um espaço de cultivo? Então, é isso que eu tenho dito. A gente está num refinamento também. Então, enquanto as autoridades estão aqui discutindo se pode ou não pode plantar cannabis, existe a lei Zindor desde 2018. Né, fornecendo insumo para a cadeia. Existe a NetSeeds com uma base de 400 pedidos mês. E nós estamos falando de um universo de 5.000 habeas corpus autorizando o cultivo legal. E quando a gente chegar nos números do país vizinho, por exemplo, o Ministério da Saúde da Argentina divulga algo em torno de 300 mil cultivadores registrados. Né? Nós estamos falando de um país de 45 milhões de habitantes. Contra 211, 215 do Brasil. Então, nós podemos falar que nós vamos ter algo em torno de 1,5 milhão de cultivadores potenciais. Então, quanto desse mercado está represado por falta de uma legislação? Porque, na verdade, os avanços foram muitos esse ano. STF, ninguém esperava, né? Como o Danilo falou, a gente esperava ali uma vista. Isso vai jogar para o próximo ano. Repentinamente, houve ali os julgamentos, repentinamente mesmo, né? Ninguém sabia se o Toffoli votou contra ou a favor. É tão louco as coisas que explicar o voto, foi, né? A maior confusão, mas realmente ninguém entendeu, nem os próprios... Os juristas, exato, né? Advogados especializados não entenderam, tanto que, olha, é quase um mico nacional, né? Numa votação tão importante. Mas eu tenho uma opinião sobre isso, rapidinho. Eu acho que foi estratégico. Ele jogou uma coisa ambígua, sentiu a pressão popular, para que lado estava indo, aí ele pegou esse termômetro e falou assim, beleza, agora eu vou revelar o meu voto. Porque um voto para explicar o voto, né, é demais, mas continua aí, Luiz. Eu acredito que possa ser, mas isso mostra o quanto é dificultoso na cannabis, né? E aí, a gente está falando aqui do autocultivo, sim, mas a gente não pode esquecer que quem também fuma um baseado está se medicando, né? Mas esses autocultivos, como a gente ouve, são para o cara poder fumar sua maconha, e tudo bem, porque nós estamos falando que fumar sua maconha também é uma via de acesso, talvez a não mais recomendada, né? Talvez se ele vaporizasse, talvez se ele fizesse um comestível, o óleo, mas eu gosto de usar esse exemplo. Se o Luiz tem hoje uma dificuldade social de se interagir, de ir em festas, né? De às vezes até conviver com seus próprios familiares, e ele tem ali no uso de fumar um cigarro de baseado de maconha, se ele se sente ali motivado, se ele se desinibe, né, para ir, isso é terapêutico. Sim. Por que isso não é terapêutico? Então, não existe esse uso recreacional.
né? Se eu chego do meu trabalho, né, e me medico com a cannabis, como eu faço hoje, né? Eu sou um usuário um paciente que utiliza de 5, 6 vezes ao dia cannabis, e se uma dessas vezes é fumada, isso não é recreativo. Isso é somente a via que eu escolhi naquele momento para isso. Então, eu acho que nós vamos ter muito mais avanços e muito mais pessoas buscando quando eu não tiver, de fato, nenhum impedimento. Seja julgativo, social, né? Sim. Porque, como empresário, quando eu falei que ia investir no setor de cannabis, ninguém olhou e falou, a grande maioria, você é um empreendedor. Não, você muitas vezes é taxado de bandido, inclusive, né? Hoje, acredito que o Danilo passou isso, né? Atualmente está mais fácil, mas qualquer empresário que entrou na cannabis há 3 anos atrás, pelo menos, foi taxado como bandido em algum momento. Estou errado, Danilo? Não, corretíssimo. Não, e vocês são um exemplo de que esse mercado, Gabi, existe. Existe uma sim, demanda, né? Uma coisa que me impressionou muito, conhecendo a Let's Indoor mais a fundo, é que é realmente uma loja voltada para plantio de maconha. É o tipo especializado de vocês, né? Vocês até conseguem... As adaptações, na verdade, seriam para outros tipos de cultivo. Hoje a gente 98% dos nossos clientes é para cultivo de cannabis. A gente tem alguns clientes grandes, para a Embrapa mesmo, a gente tem acho que uns 14 ou 15 projetos lá dentro que utilizam a nossa iluminação para teste de cana-de-açúcar, café, tomate, para desenvolvimento de manejo de pragas, né? Desenvolver ali com a iluminação, tal, tudo controladinho. E a gente tem cultivos de batata, a gente tem um cliente que está, sei lá, com 200 painéis de LED cultivando batata indoor. Então, tem outros usos, só que é isso, os equipamentos eles acabam sendo um pouco desenvolvidos para o cultivo de cannabis, pela estrutura como é montado o cultivo de cannabis. Mas existem variações da iluminação que é para todo tipo de cultivo. Antes eram adaptados os artigos para fazer o plantio de cannabis, né? No caso da sua loja é exatamente o contrário e acaba sendo super útil. Exato. Quando entra algum cliente querendo fazer, quero fazer cultivo de interior de outra planta, a gente tem pessoas que entendem geral, né, a agronomia geral das plantas ali e vai passar o atendimento para essa pessoa, mas 5 pessoas do nosso atendimento é de cultivo de cannabis. Eles não têm tanto conhecimento em outros tipos de cultura. Não sobre a planta. Se for falar sobre o cultivo, fica um pouco mais fácil, cultivo geral. Mas sobre a biologia da planta e tal, a gente tem uma pessoa hoje disponibilizando para isso. Mas a ideia da Let's Indoor é como funciona para qualquer tipo de cultivo, a gente vai estar em todos os tipos de cultivo também. Então, hoje a gente está focado muito nos produtos para cannabis, mas a ideia é ter variações desses produtos para fácil utilização em outras culturas também. Você já vive um momento que você, querendo ou não, você está desbravando isso, porque o Brasil é um país tropical e as experiências de grandes cultivos que a gente tem é de outro tipo de... Clima. De clima, exato, obrigada. Então, você está desbravando isso. Você percebe isso, assim, que tem produtos que você desenvolve os produtos, na verdade? Existem e aí você percebe esse desenvolvimento, o desenvolvimento de um produto que realmente não existe outro próximo, assim, no mercado hoje, sabe? Que é específico para o Brasil, sabe? Eu até conversei com outro empresário do nosso mercado também sobre isso. Tipo, o que a gente pode desenvolver que vai funcionar muito para o nosso clima, para nossa cultura, em questão de equipamento mesmo, tecnologia e tal. Ainda não tem nada que eu pense do tipo, isso aqui é algo que vai funcionar no Brasil. Por enquanto, tudo que funciona lá fora vai funcionar aqui. O que vai mudar um pouco é o cultivo outdoor, né? Mas é isso, tudo vai depender de como é a regulamentação, como vai sair isso. Porque se a gente tiver que ter qualidade, né? Quanto mais qualidade, mais indoor a gente tem que fazer. Porque quanto mais aberto, mais difícil a gente controlar todas essas qualidades. Mas é isso, tipo, eu acredito que o cultivo, em geral, quando ele virar uma larga escala, a gente vai ter muito outdoor e vai se criar equipamentos para isso. Por exemplo, para cânhamo, já tem equipamentos similares que a gente consegue fazer a colheita do cânhamo com colheita de outra planta que a gente já faz aqui no Brasil, sabe? Então, tem equipamentos que vão se adaptar ali para o estilo do cultivo de cannabis. Eu acho que também a gente tem que considerar dentro desse mercado que também posso até chamar aqui de
de um hobby, de um prazer especial de quem faz hobby. Isso, né? Porque assim, a pessoa tem prazer. Você estava falando sobre essa questão de que a via fumada também é uma via de acesso da cannabis, né? Tem um parente meu que ele fuma cannabis. E aí eu comentei para ele assim, tem um óleo e tal, eu falei para ele sobre a redução de danos, porque o Dr. Pedro esteve aqui no programa, ele deu uma explicação muito básica. Ele falou assim, olha, fumar não faz bem porque o nosso corpo não foi preparado para inalar fumaça. Então, a via fumada, ela não faz bem porque o nosso organismo não é preparado para isso, ponto. Então, né? Mas tem pessoas que, mesmo sabendo disso, têm a preferência. Aí eu fui falar para ele do óleo, assim, pô, legal, cara, isso daí do óleo e tal. Mas, cara, eu não gosto, velho. Eu gosto de pegar, de torcer, assim, pra mim, ficar ali torcendo, preparar ali o meu baseado e tal. Por quê? Ele me explicou. Todo o processo de pegar, de preparar, ele tá plantando também, tá fazendo autocultivo, de plantar, de pegar, de torcer ali, de chavar e de preparar o baseado dele, tudo ali ele me explicou que já fazia parte da terapia dele, Luiz. Isso mostra as marcas vindo aí, né? As marcas estão atentas a isso. Hoje o cultivador, ele tem seu papel preferido, a sua marca de papel, assim como ele tem a sua marca de painel de luz preferido. Muito parecido com um hobby, sei lá, de um ciclista, de um motociclista, ou de uma pessoa que cultiva orquídeas, né? A gente tem aí uma questão do autocultivo também, por si só terapêutico. É muito legal falar isso. A cannabis é terapêutica, mas o autocultivo, cultivar uma planta é terapêutico, né? Eu tenho amigos que ficam mais amáveis, que passaram a lidar com uma planta. A gente tem que entender ali, né, que a gente passa a ser guardião de uma planta do início da semente até ela chegar no seu estado de inflorescência por 4 meses. É uma dedicação muito grande. E quando você, grower, chega no resultado daquilo, né? E você chega no final do ciclo de 4 meses, você tem uma colheita satisfatória dentro dos padrões que você queria. E você pode utilizar o resultado daquela sua colheita, e aquilo ainda te faz bem terapeuticamente, então você tem ali amplificado o poder da planta, né? Então ela é terapêutica pelo lado medicinal e ela é terapêutica pelo lado comportamental. O hobby de cultivar cannabis é muito satisfatório. Ele já é muito prazeroso para quem está querendo se desestressar. A gente tem hobbies como culinária, a gente tem diferentes hobbies. Por que não cultivar cannabis? Não, e é um mercado que tem que ser respeitado, um público que tem que ser respeitado. Tem um amigo, Gabi, que ele diz o seguinte: tenha uma planta em casa, porque se você deixar essa planta morrer, é sinal que você não está bem. Então tem uma planta, porque a planta vai medir o quanto você está bem ou não. Porque se você deixa uma planta morrer, é sinal que você não está bem. E se você se predispõe a cultivar a cannabis, você tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que, vindo no que ele falou também, as pessoas... Eu, por exemplo, comecei a cultivar outras plantas porque eu comecei a cultivar cannabis. E antes eu nunca ia imaginar que eu ia querer cultivar um alface, um tomate no quintal de casa. Nunca veio na minha cabeça isso. E minha avó sempre cultivava plantas e tudo mais. E eu nunca pensei que ia fazer. Comecei a cultivar cannabis, deu a primeira colheita, eu falei, vou começar a cultivar tomate, alface. Hoje eu tenho um quintal grandão com um monte de cultivo. E muitos clientes entram em contato e falam, comecei a cultivar cannabis, aprendi a cultivar, agora eu tô cultivando um monte de coisa. Tempero, tal. Então, a galera começa a ter a vontade de criar plantas a partir da cannabis. Então é isso, tipo, a gente não tem uma cultura normalmente de plantio, né? Lá na escola, hoje eu nem sei se fala ainda do feijão e tal, né? Aprender a cultivar o feijão no algodão. Mas é isso, as escolas não têm uma horta, não valoriza isso de você ter um cultivo dentro de casa. E aí a cannabis, ela acaba, por uma via totalmente diferente, fazendo as pessoas cultivarem outros alimentos e tal, e pensar em algo mais sustentável ali. E muitas vezes num espaço reduzido. Sim. Ela traz o verde para dentro da casa de forma inusitada. É bem por aí. E eu acho que também, Gabi, tem uma questão da gente também quebrar esse preconceito. Vou contar uma experiência que eu tive, foi muito rápido, né? Porque assim, eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu fui gravar na casa do amigo meu, uma coisa nada a ver, assim, relacionada... Nada de cara. Fui fazer uma gravação, um vídeo que eu tinha que fazer na casa de um amigo meu. Aí eu peguei e falei assim, vamos colocar... E tinham várias plantas e
tinha um cenário verde ali e tal, e eu nem me toquei do que era tal. Daí eu coloquei e falei assim, vamos fazer ali de fundo tal. Daí eu fiz a primeira gravação. Tal. Daí eu disse, cara, não é muito legal essa imagem, não. Assim, por quê? Não, porque essa planta aqui é cannabis, cara. E eu não tinha percebido que era cannabis. Então, tipo assim, ele cultivava, mas tinha receio e vergonha de mostrar que ele cultivava. Como que quebrar esse preconceito para que esse segmento tenha o devido respeito? É informação. Eu acho que cada vez mais a gente bater na tecla, isso tá saindo em mídias, né? Todos os tipos de mídias, tá falando do autocultivo, a importância disso, a importância de você poder fazer o seu remédio, fazer ali a sua planta, o seu óleo, o seu baseado e tal. E educação. Educação em cima disso. Então, mostrar para as pessoas que é uma planta, é algo que não é um mistério você cultivar ela. É um pouquinho difícil ali, né? Não é só jogar semente, jogar aguinha que vai dar tudo. Mas é isso, é uma planta. Então, a gente passar essa informação, né? Espalhar, né, cada vez mais essa palavra é onde a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam sobre a planta, entendam sobre o cultivo. Por isso que os eventos, né, os eventos que vocês fazem, né, trazendo uma galera que não é dessa bolha nossa do autocultivo, para entender, tem a cannabis aqui também, ela é medicinal, existe o autocultivo, né, como ele falou, ele colocou o autocultivo lá, né, falar sobre isso ali dentro. Então, tudo isso é importante para a gente ir evoluindo. Por isso que a gente vê uma evolução. Esse ano, por exemplo, teve uma grande evolução. Não parece, não teve uma legalização, nada disso, mas dentro da galera que está dentro do mercado, que vai vendo o avanço ali de pouco em pouco, a gente tá cada vez mais falando de cannabis. Depois da pandemia que a galera ficou mais em casa, etc., se falou muito de cannabis, saiu muita matéria. Então isso é o que mais importa. Tipo, para conseguir ter essa decisão no STF, é pressão, é a galera falando sobre isso, falando, tem que ter autocultivo, tem que liberar medicamento, vamos lá, Anvisa, sabe? Então, essa pressão, quanto mais pessoas tiver informação, mais pressão a gente vai estar fazendo para que se regulamente, né, seja regulamentado ali todo o autocultivo, toda a cannabis em si. E é uma informação, inclusive, né, que entra muito nisso do Luiz, de que você, inclusive, não precisa comprar uma semente, por exemplo, para cultivar uma maconha que vai te deixar chapado, vai te deixar, tipo, numa brisa. Você pode comprar uma maconha que tenha muito mais um CBD para poder ficar só bem, tratar uma ansiedade ou algo nesse sentido, né? Você sente bastante isso das pessoas que te procuram a NetSeeds, buscando realmente como que é, na verdade, o seu público, né? As pessoas te buscam mais querendo um alto teor de THC ou de CBD, por exemplo. Elas chegam a te abrir esse ponto, olha, eu quero para cultivar, para recreativo, eu quero para fazer o meu óleo. Tem que ser quase um sommelier, né? Sim, existe até a profissão, não, né? Existe até a profissão que eles chamam de bud tender, né? Nas lojas especializadas do Canadá. Eu gosto de fazer uma analogia muito como vinho também, né? Você tem, por exemplo, uma uva Malbec, que é produzida em Mendoza, na Argentina, mas você tem vinhos de 50, 100, 300, 400, 500 reais Malbec produzido em Mendoza. Depende da vinícola. Na genética de cannabis é muito parecido, tá? Então, o nosso público hoje que busca NetSeeds, ele é bastante diversificado, mas prioritariamente o cultivador brasileiro, ou melhor, vou corrigir, o cultivador mundial, ainda busca o alto THC, né? Então, a gente tem aí o THC como um canabinoide precursor bastante importante, né? Tentaram demonizá-lo por ele ter a questão psicotrópica, mas na verdade a gente está falando de um canabinoide muito poderoso que interage com diferentes diagnósticos de tratamento e que é ainda assim, né, 90% do que busca-se de canabinoides, de perfis de semente. Só que é complexo te falar que essa é a preferência, porque nós não tínhamos outras. Então, como que eu vou te falar que eu gosto de chocolate branco se eu só tive acesso ao chocolate tradicional? Como que eu vou falar que eu gosto de chocolate amargo, sendo que não tinha isso? Então, hoje, né, por exemplo, a NetSeeds tem 400 cultivares diferentes de cannabis. Será que quem está nos ouvindo sabe que existe 400 cultivares de cannabis? Mas, Luiz, por que são tão diferentes? Como que eu escolho tudo isso, né? A questão do autocultivo
quando o cara se convence, né? Primeiro ele se convence, eu vou produzir a minha maconha em casa. Aí ele vai buscar os meios de fazer isso. Aí na hora que ele chega na genética, então, depois que ele entendeu lá como que ele vai cultivar o espaço, a hora que ele chega na genética, então dá um nó na cabeça. Porque nós tínhamos esse nó na cabeça, né? A gente está estudando bastante para poder orientar o cultivador, o paciente brasileiro, sobre o que ele buscar. Então você me perguntou, por exemplo, hoje eu consumo genéticas 1 para 1. Eu tenho ali as minhas alto THC, então, por exemplo, olha que privilégio a informação que o Danilo falou. Eu uso de manhã uma cannabis alto THC para ir fazer meu treino pela manhã. Então, eu tenho ali disposição, eu tenho energia, que é o que eu busco naquele perfil de canabinoide. Ao longo do dia, eu busco uma cepa mais moderada 1 para 1. Por quê? Porque ela vai me trazer ali 50% do perfil de THC e 50% de CBD. Isso traz no meu organismo um equilíbrio que me faz bem. À noite, eu gosto de uma cepa com um pouco mais de CBD. Só que, de novo, isso que eu estou falando para vocês, não existe, né, modo de dizer. Nós estamos falando de novo, eu sou um dos 5.000 privilegiados que tem HC, que tem poder aquisitivo para poder comprar, escolher essas genéticas e poder cultivar, porque, na verdade, a maioria de quem está nos ouvindo ou se interessa por cannabis está tentando entender como cultivar. E aí ele vai pegar a sementinha do prensado, vai jogar na sacada do apartamento. Foi assim que eu fiz também. Então, entenda. Quanto mais regulamentação tiver, mais a NetSeeds vai poder apoiar pessoas que estão interessadas, mais a Leds Indoor vai poder ensinar a como manejar esses equipamentos. E entenda, o equipamento, como você colocou, Danilo, outras pessoas estão cultivando batata, porque a cannabis é uma planta, né? Falando em similaridades aqui com o agro, né, que é uma escola que eu conheço bastante, a cannabis ela é peculiar, muito parecida com soja e milho. Ela é uma cultura se plantada em linha, ela é uma cultura perene. Nos Estados Unidos nós temos, por exemplo, marcas como a John Deere, né, líder de tecnificação mundial em equipamentos agrícolas, participando de feira de cânhamo. Então, olha como nós estamos atrasados. Aqui a gente ainda está discutindo se pode ou não cultivar, mas nós estamos falando que já existe um mercado, né? A Leds Indoor está aí desde 2018. Tem os concorrentes da Leds Indoor, a NetSeeds está aí fazendo um trabalho de levar o conhecimento genético e tantos outros estão buscando o conhecimento do cultivo. E tantos outros estão cultivando hoje sem se mostrar, porque ainda não pode. Eu tenho um HC, mas eu não saio falando que eu cultivo. Luiz, mas você não posso? Posso, mas para quê? Porque o meu vizinho pode se sentir incomodado ainda com um apartamento que fica um barulho de exaustor 24 horas. Tem como reduzir, tem várias situações, mas não é normal usar um apartamento para cultivar cannabis, né? Ficar 24, normal era ter uma estufa, um lugar apropriado, mas, de novo, a gente precisa se esconder porque a legislação não permite. E só para colocar esse último exemplo, e aí é uma experiência própria. O dia que meu advogado me ligou e falou, pronto, saiu o seu HC, eu fiquei uns 3 dias sem entender o que tinha acontecido. Porque eu falei, é isso? Então agora eu posso ficar em paz fazendo o que eu já fazia, não em paz? É isso. Então, olha como que é perturbador, né? Como foi implantado esse medo no consciente popular. Mesmo quando saiu meu documento, eu passei uns 3 dias ali ainda sem entender se podia ou não podia, porque parece muito simples, agora com documento pode, agora com documento não pode. Então entenda, né? A gente está aí lutando pelo autocultivo, mas a gente está lutando, na verdade, para libertar a planta. A gente não pode esquecer que a cannabis é uma planta, igual alface, igual o alecrim, né? O alecrim tem muitas propriedades medicinais. Por que nós não prendemos o alecrim? Porque ele não faz mal. Por que nós estamos prendendo o direito de cultivar a planta? Ela também não faz mal. Eu posso dizer que minha mãe de 85 anos, vai fazer 86 agora em janeiro, com Alzheimer, ela tem o mínimo
né? Se a gente pode dizer de qualidade de vida, o mínimo de qualidade que ela está tendo hoje, eu falo com segurança que é a cannabis que tem trazido, através do óleo, traz um pouco de conforto, traz um pouco de relaxamento. Então, quantas pessoas não poderiam ser privilegiadas com esse acesso, né? Tá na farmácia? Tá, mas é caro. Tem as associações que são aí maravilhosas nos trabalhos? Estão, mas ainda é nichado, ainda é, né? Quantas pessoas sabem que a LEDs Indoor existe? Quantas pessoas sabem o que é uma empresa de genética de cannabis? Os eventos que a gente participa, e é muito legal, as pessoas não sabem o que é semente de cannabis. Então é isso, a gente busca trazer aí o conhecimento do autocultivo como uma forma terapêutica por si só, mas a forma mais econômica, mais viável e talvez a mais segura de ter o medicamento, né? Porque produzir o remédio em casa, né, Danilo? A gente sabe o que essa planta foi alimentada, a gente sabe como essa planta foi cultivada, a gente sabe a origem da genética, né? Porque a cannabis, assim como o vinho, também é falsificada, né? Então, será que já não está tendo medicamentos falsificados? E esse laboratório, ele está colocando aí a quantidade exata de extrato de cannabis? Quem está auditando ele? Então, são dúvidas, né, que um paciente tem. A gente está falando de uma planta que é um tratamento que de planta para planta pode mudar, mesmo sendo a mesma genética. Então, será que a indústria farmacêutica está entendendo tudo isso? Posso te afirmar que o cultivador sabe. E é um mercado, assim, muito amplo, né? Tem vários tipos de clientes nesse mercado, vamos chamar assim, de pacientes, podendo melhor dizer. Então, tem aquele cara que prefere produto importado, aquele que prefere ir na farmácia, aquele que prefere fazer o seu próprio medicamento. Eu acho que é um mercado muito amplo, né? Eu acho que a gente não poderia pensar numa restrição, mas sim numa regulamentação para dar o direito de escolha como eu quero acessar a minha medicina. Hoje na LEDs, quando a gente começou a fazer, a gente fez o rebrand da marca, a gente desenhou as nossas personas. A gente desenhou 4 personas inicialmente. O cultivador iniciante, o cultivador intermediário ali para nível expert, né, que já está selecionando mais a sua espécie, né, e tudo mais. O cultivador medicinal, que é aquele que está buscando realmente fazer o óleo, não necessariamente para ele, às vezes para um parente, para um filho, alguma coisa assim, tá querendo entender como. E a galera que está no mercado para entrar em negócio, que está fazendo comércio, está querendo abrir uma empresa, está com um cultivo grande e tal. A gente tem as 4 personas. Eu não tenho como atingir o cara que é o vendedor da mesma forma do medicinal. Eu tenho que atingir todos eles de uma maneira diferente. Se eu faço a mesma comunicação, não vai funcionar para todos eles, vai funcionar para um ou para outro. Esse ano a gente teve que fazer um redesenho, porque dentro dessas 4 personas começou a se abrir muito braço, com a gente fazendo mais análises de dados dentro do nosso CRM, etc. A gente tem agora 12 personas. Antes a gente tinha 4. Essas 4, elas se manteram e criaram braços. Porque dentro do cultivador, por exemplo, que está indo pro mercado, que quer trabalhar a venda, né? Que o dia que legalizar eu já quero estar pronto para isso, tal, então já quero montar uma estrutura legal e tudo mais. Tem essa pessoa que já é cultivador e manja muito, e tem essa mesma pessoa que só tem dinheiro e nunca cultivou, e quer começar amanhã. E quer ir lá e comprar 1000 sementes já e falar, vou começar. Só que é isso, eu não posso atingir esse cara da mesma forma. E todos eles são cultivadores grandes. Só que cada um eu tenho que atingir de uma forma diferente. Então, a gente tem muitas pessoas, diferentes formas cultivando. Se elas estão escondidas, como que a gente sabe quem é? Hoje, pra você, sei lá, quem que gosta de fazer viagem internacional? O Instagram já vai saber ali que, quem gosta de carro tal, quem gosta de comer não sei aonde, essa pessoa eu vou mostrar a viagem que ela vai adorar. O nosso mercado, a gente não sabe quem é o cultivador. Eu não sei, ele é médico, ele é uma pessoa que está trabalhando no marketing, ele é advogado, ele é todas as áreas. Como que eu atinjo ele no meu marketing? Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho como atingir todos os mercados para ver quem é o cultivador. Eu tenho que tentar ir cada vez mais assertivo nisso. Então a gente tem muitas pessoas e é muito difícil a gente descobrir quem são. Sim, dentro dessa persona que você comentou, dessa pessoa que ela tem o dinheiro para investir, mas não tem um conhecimento técnico, né, para plantar, foi a partir daí que você começou com a consultoria da LEDs ou já existia? A gente viu que
após a pandemia, a gente viu o quanto era necessária informação. Antes a gente já via, desde os primeiros fóruns de cultivo e tal, a gente já via que informação é muito importante. E com o nosso atendimento, a gente começou a ver cada vez mais a necessidade da pessoa ter melhor acesso à informação de cultivo. Porque assim, você tem tudo isso gratuito na internet, você consegue aprender a cultivar. Só que cada pessoa cultiva de uma forma diferente. E não significa que o dele tá certo e o dele tá errado. Você vai entender, vai se adaptar à melhor forma de cultivar pra você. Ah, pô, eu não consigo estar em casa a cada 2 dias pra regar. Pô, eu vou fazer um cultivo no tio, que são vasos maiores, que aguenta mais intervalos de rega. Então você vai se adaptar ao seu estilo de cultivo. Mas quando você... rebobinando ali... Sobre a questão da consultoria. Dessa pessoa que quando compra e aí não sabe plantar e provavelmente vai reclamar com você ainda, né? Ah, comprei o negócio e não deu certo. Não é isso, é tipo, não tem como a gente vender o equipamento se ela não souber cultivar. Se a gente não auxiliar ela, ela vai desistir em 2 meses, 3 meses. E pra gente não é legal. A gente quer que esse cliente esteja com a gente por muito tempo. Que ele esteja ali comprando fertilizante, terra, etc. Então a gente viu a necessidade de passar informação. Até por isso que depois eu criei a WIFER, que é uma plataforma de cursos para o mercado de cannabis, tanto para cultivo, para extrações. Porque é isso, tem gratuito? Tem. Mas do mesmo jeito que tem várias informações de como cultivar tomate, de fazer comida e tal, mas vai ter gente que vai querer um curso mais estruturado, vai querer uma consultoria 1 a 1. Então a gente vai criando esse tipo de produto, porque se ele não existir, a gente não consegue criar mais base de clientes para comprar os equipamentos, para comprar a semente. Então hoje a base é ensinar as pessoas a cultivar. Porque se ela não aprender a cultivar, ela vai desistir muito rápido. Ou ela não vai nem querer começar. É a informação, né? Sim, informação. Do mesmo modo que você também precisa fazer toda uma educação ali, levar todo esse suporte. Eu gosto de usar um outro exemplo que seja todo mundo que está investindo no setor da cannabis, todos nós vendemos carros. Só que ainda não há rodovia suficiente para todos esses carros. Então, a informação ela vem pavimentar isso, né? Seja qual é o melhor equipamento, seja qual é a melhor genética, seja como obter o melhor resultado do equipamento e genética. Então, é isso que a gente consegue com a informação, trazer um pouquinho mais de conhecimento, de distinção de qual canabinoide, qual equipamento, qual é a melhor via de acesso. Então, acho que a gente tem a informação aí como o principal precursor desse mercado. Infelizmente, assim como não temos estrada suficiente, não temos tempo mais suficiente para a gente continuar esse bate-papo, mas para mim assim foi muito legal, muito esclarecedor a gente mostrar que existe esse mercado, que ainda é um mercado a ser descoberto, um mercado em potencial. E 2025, queria que vocês encerrassem dizendo as perspectivas para 2025. Tem Medical Cannabis Fair em 2025. E o Luiz comentou a experiência dele, que foi muito legal de poder apresentar essa proposta também medicinal, né, para as pessoas. Então eu acho que cada vez mais, né, essa informação, esses eventos como a Medical, como o Congresso, fortalece ainda mais essa informação e mostrar que, gente, a gente tem que dizer, né, Luiz e Danilo, é uma planta, né, Gabi? É uma planta que a gente está cultivando e eu acho que as pessoas também tem que ter esse direito resguardado, né? Eu acho que é um mercado que a gente já está mostrando, que esse programa mostra muito, que é um mercado que existe, que tem pessoas querendo cultivar e o Estado tem a missão de regular, né? De regulamentar um mercado que a gente vê que já existe já. Exato, é um mercado que não tem, acho que, como voltar atrás. A galera não vai parar de cultivar, não vai parar de usar o THC, CBD, ver os canabinoides, estudar isso, o mundo está indo para esse lado. Então, é essa questão. Quanto mais a gente tiver mais cultivadores, mais pessoas usando óleo, isso vai ajudar o mercado a crescer, a estabilizar, a regulamentar. É pressão, não tem jeito. Não tem como prender todo mundo que está cultivando. Se a gente for na base do que o Luiz falou de 1.400.000, como que a gente vai prender todo mundo? Todo mundo está fora da lei. Não dá. Então, não é o que a gente... Eu não vejo isso voltando atrás. Eu acho que 2025 para frente realmente é avanço. Pode ser que o avanço não esteja na velocidade que a gente gostaria, pode ser, mas não vai ter como retroceder. É sempre um mercado indo pra frente. Claro, vai ter truculência, vai ter, a gente nunca teve problema de, os equipamentos todos eles têm nota fiscal, é tudo certinho, então não tem muito por que fazer batida lá. Eu não tô vendendo a cannabis, não tô fazendo nada disso. Então, a gente não tem essa repressão.
tem outros mercados, às vezes até tabacaria, que toma batida por ser uma tabacaria. Então, enquanto isso não diminuir, não acabar, fica difícil a gente avançar. Mas todo ano é uma crescente. Então, para 2025, a Leds Indoor continua com a ideia de crescimento. Nosso planejamento todo está com crescimento de 100%, né, em tudo, em estrutura de time, espaço, faturamento, criação de novos produtos, envolvendo produto e tal. Então, 2025, a gente acredita que não tem como parar, ou estagnar, ou voltar atrás. É crescente. E é o que a gente vê desde os 8 anos que a gente começou. A gente começou com uma base A e essa base ela sempre veio crescendo. A gente nunca teve uma queda de tipo, pô, aqui eu faturei tanto e no outro mês eu faturei metade disso. Não, nunca aconteceu. É sempre ou estabilizada ou vai crescendo. Então, é um mercado que vai avançar muito ainda, mas para 2025 tem bastante coisa para acontecer. E você, Luiz Borsato? Bom, será um ano de muitos avanços, como foi 2024. A gente acredita que a legislação, mesmo que não na velocidade que gostaríamos, ela vem avançando, a informação vai junto e o mercado vai se constituindo. É bacana colocar isso, né? O mercado também tem se preparado para isso, né? Nós, empresários, temos atuado muito para legitimar esse negócio, né? Como vocês já entrevistaram aqui outras pessoas também do setor. É um mercado muito grande que já existe, né? Eu não vou me atrever aqui a falar em números, mas ele é muito grande. Então, a nossa expectativa para 2025 é ampliar também essa base de pacientes medicinal que vão buscar obter no autocultivo, obter na cannabis, né, melhor dizendo, e através do autocultivo ter o acesso a esse tratamento. Eu acho que, como nós discutimos aqui, né, qualquer via de acesso tenha que ser respeitada, e é uma planta. Então, eu acho que o que a gente mais tem que ter em mente é o direito do acesso, seja ao medicamento industrializado na farmácia nacional, seja o medicamento importado, ou seja o vasinho que o paciente vai cultivar ali na varanda. Então, eu acho que o que a gente precisa mesmo continuar no foco de 2025 é buscar a regulamentação da planta. E aí, sem dúvida, o autocultivo como uma grande oportunidade de ter esses benefícios da planta. Quem sabe não seja o ano do autocultivo, né? Sim. Tomara. Eu acredito que caminha sim, né? É o que eu citei para vocês, né? Eu tive essa oportunidade de conversar com a Beatriz da Embrapa e o quanto é rico falar do autocultivo. E as pessoas não sabiam, e não sabiam por quê. Não vamos repetir, mas não sabiam porque estavam escondidos. Então, isso vem ganhando força, com espaços como esse aqui que a gente está hoje. Poxa, excelente. Fechado, Gabizinha? Fechadíssimo. Muito obrigada. Obrigado. Bom, então convido você a mergulhar nesse universo da cannabis. Tem muita informação. Pesquisa o portal Sechá, sechá.com.br. Você vai ver que vale a pena você conhecer, você ter esse conhecimento sobre a cannabis, o que ela pode fazer em termos de tratamento médico, de terapia, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É esse o objetivo do DeusaCast, levar essa informação. Então já convido você, curta aí, deixa seu comentário, compartilha, pode questionar tudo que eles falaram aqui, lá no chat a gente vai criar uma outra roda de discussão, porque esse assunto aqui, a gente poderia ficar horas e horas aqui batendo papo, muito legal. Então continua aí nos comentários, marca eles aí, pode marcar, tal, e o pessoal vai continuar esse bate-papo. Mas assim, ó, não deixe de compartilhar e não deixe de buscar informação sobre a cannabis, para a gente quebrar esse preconceito, para a gente entender esse mercado, esse potencial, tá bom? Então, e outra coisa, se inscreva. Se inscreva, tem muita gente que assiste o programa, mas não é inscrito no canal. Então ajuda a gente a fazer com que faça parte dessa corrente de informação sobre esse universo da cannabis medicinal. Então, curta, comente, compartilhe. E é isso aí, até o próximo Muito obrigada. DeusaCast.